Vou falar um pouquinho Jesus. Jesus, quando veio, ele não aturava os religiosos. É claro isso no Evangelho. Você pode ler os Evangelhos, ele não aturava os religiosos. Então, isso não é diferente entre nós. Nós não aturemos mais os religiosos. Mas, porém, o apóstolo Paulo, quando ele saiu do meio religioso, ele nunca mais quis voltar para lá. Mas teve uma ocasião que ele, chegando ali para pregar para alguns irmãos em Jerusalém, ele teve que voltar. Ele teve que voltar às origens de novo, mesmo não concordando com aquilo, mas por causa de alguns irmãos ali, ele teve que ir lá no templo. Mas o que ele foi lá fazer? Ele foi lá achar uma oportunidade de abrir o olho daquele povo. Então, quando nós íamos num sistema religioso, nós não vamos mais lá para receber aquilo que eles têm para dar. Aquele negócio, olha, é o apocalipse, é o fim do mundo. Olha, o demônio está aí para ceifar a vida. Deus me revela que tem pessoas que já está, o diabo está lá na encruzilhada esperando para. Então, nós não vamos mais para receber esse tipo de ameaça, nós não vamos mais para receber isso. Nós vamos lá para, talvez, trazer algo de Deus para aquele povo, algo para libertar aquele povo. Só que muitas pessoas, quando tu traz algo para libertar a pessoa, ele vai o quê? Ele vai, de certa forma, tirar o conforto daquele líder. Porque aquele líder, ele quer aprisionar a pessoa. E aí tu vai lá com alguém para abrir a jaula. Então, quando tu vai lá para tentar abrir a jaula, com certeza aquela pessoa não vai se sentir incomodada contigo. E aí, quanto mais tempo tu ficar lá tentando abrir a jaula, porque não é assim, tu só chega com a chave, abre e a pessoa é liberta. Não, há todo um processo. Há todo um processo para essa pessoa ser livre. Então, nesse processo, para essa pessoa ser livre, aquela pessoa que mantém essas pessoas encarceradas, ela vai se sentir incomodada. Porque ela se sente dono daquelas pessoas. Ela se sente senhor daquelas pessoas. Ela se sente o Deus daquelas pessoas. Então, quando tu tenta, né, libertar essas pessoas, tu vai criar uma afronta. Então a gente não vai lá para receber mais. Então, que os irmãos entendam isso. É o nome do meu canal, né? Nós não vamos mais na sinagoga. Jesus não entrava na sinagoga para aprender. Ele entrava para ensinar. Só que o ensinamento dele não era aceito pelos líderes da sinagoga. Então, hoje não é diferente. Se tu entrar na sinagoga, tu não vai entrar para aprender. Tu vai entrar para ensinar. Mas quando tu querer ensinar, os líderes não vão te aceitar. Eles vão querer te crucificar, assim como tentaram crucificar todo mundo que tentou pregar a verdade. Todo aquele que leva a verdade diz que todo aquele que diz que o dízimo não é mais para os dias de hoje, o batismo era só lá para os da lei, aqueles que prega dizem que o corpo e o sangue de Cristo sois vós, não é mais um pedaço de pão e um pouco de suco. Então, se tu ir lá ensinar isso para as pessoas, aquela pessoa que mantém aquelas pessoas aprisionadas por isso, elas vão se sentir incomodadas, porque elas querem manter a pessoa encabrestada. Agora, eu vou dizer, tem pessoas que precisam estar presa ali? Deus o sabe. Às vezes tem pessoas que é necessário. É necessário ficar aprisionado. Então, Concordo. Deus sabe que eles estão, né, sendo revelado a verdade, a graça para essas pessoas, e elas estão sendo libertas. Mas nem todos estão preparados para enfrentar a luz. É o dito, né? Nem toda mariposa pode voar em volta da luz. Tem umas que se queimam e cai no chão e é comido pelo sapo. Então, tem muitas pessoas que saem, se tornam ateu, se tornam gnóstico, se tornam voltam a comer aquilo que eles vomitaram. Então, elas não estão preparadas para enfrentar a luz. Elas não estão preparadas para enfrentar a verdade. Então, é necessário que elas mantenham a ignorância até que um dia, um belo dia, elas caem a ficha e elas estejam preparadas para enfrentar. Como a gente veja aí, muitos irmãos aí que
conhecer a graça, acabaram se debandando, né? Acabaram se desenfreando para outros lados aí, hoje se levantaram contra todo mundo. Então, são pessoas que não estavam preparadas para ouvir a verdade. Perderam a fé, largaram a fé. Imagina se o apóstolo Paulo não tivesse preparado para ouvir a verdade. Ele tivesse largado a fé. Mas ele não largou a fé, ele continuou com a fé em Deus, só que ele tinha uma fé num modo deturbado. Ele perseguia aqueles que eram de Cristo. Até que chegou um ponto que ele caiu do cavalo e Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: mas quem é tu, Senhor? A quem eu persigo? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Aí ele entendeu que ele estava perseguindo a pessoa errada. Então vai ter muitas pessoas que vão entender isso, que eles estão perseguindo a pessoa errada, eles estão tentando crucificar o errado. Então vai chegar o dia que as pessoas vão cair do cavalo, vão entender que eles estão perseguindo a pessoa errada. Então, mas isso é tudo no tempo certo. Jesus vai aparecer para eles também, né? Não literalmente, mas numa forma, né? Como abriu a mente de cada um de nós. Beleza, queridos? Abraço! Irmão Paulo. Muito bom. E aí, irmão Sérgio? Irmão, o que o irmão Paulo está dizendo aí é fato, mas aí o comportamento de quem está vendo tudo isso e se colocar da forma que falou, quer dizer, vai ser crucificado sim, com certeza, né? Entendeu? As pessoas vão entender, vão te colocar fora do ninho, né? Sai fora que você não é mais esse ninho, desse aprisco. Entendeu? Você é um pecador. É assim, irmã Sileide. Você sabe disso, né, irmã Sileide? Entendeu? Se você não vai mais, você parou de ir, você tá fraquinha. Você tá fraquinha, entendeu? Você precisa buscar mais a Deus. Você precisa pedir para Deus te dar força. A todos os ouvintes aí do canal Tua Graça Me Basta, né? É assim que funciona. Depois que você começa a ter um entendimento da realidade, da verdade, que foi que eu sempre quis buscar. Eu tive que passar esse tempo que o irmão Paulo falou, eu tive que ficar preso ali esse tempo. Para mim foi necessário. E depois as coisas foram se esclarecendo, né? Não é porque a porta da gaiola abriu, da prisão abriu, que eu saio por aí agora fazendo o que eu quero. Não é bem assim. Para mim, eu sou bem convicto de que eu tenho que me manter da forma que eu me mantenho, entendeu? Sem, entre aspas, dar um mau testemunho, né? E não só em aparência, mas viver na verdade, daquilo que o Cristo veio nos ensinar, né? Daquilo que ele está nos ensinando e nos passando, entendeu? Aí, como que eu vou conversar com essas pessoas a respeito? Não tem como eu conversar e falar nada, porque eu não consigo passar esse entendimento, entendeu? Eu não consigo passar esse entendimento. Porque parece que está cauterizado, a mente das pessoas cauterizou naquilo que é pregado e ensinado, sobre o que o irmão Paulo estava falando agora. Aí fica difícil. Eu estou aqui solto, leve e livre, mas você quer que todos estejam também. Porque são pessoas humildes, simples, que estão ali cauterizadas com aquele pensamento, né? Assim, quando eu falo ali a prisão, não quer dizer que seja uma prisão ruim. É uma prisão do qual tu dá uma pequena contribuição e tudo é te dado na boca. Então, tu tem alguém que vai orar por ti, tem alguém que vai jejuar por ti, tem alguém que é uma cobertura espiritual sobre a tua vida. Quer dizer, ele vai tirando a responsabilidade tua, passando para ele, dizendo assim, eu sou responsável, mas tu vai ter que fazer, eu sou o homem de Deus. Então, isso dá um certo conforto para a pessoa que está naquele local. Ele diga, poxa, eu estou aqui, eu estou salvo. Porque tem alguém lutando por minha causa. Então, de certa forma, isso traz um conforto para a alma. Então, a pessoa, quando eu falo prisão, ela é aprisionada psicologicamente. O psicológico dela está aprisionado nesse como, né, que ela está acomodada nisso. Ela não tem responsabilidade. Então, não existe responsabilidade dela com Deus. Então, ela não busca. Ela nunca busca. Ela só come aquilo que é dado na boca dela.
Por isso que muitas igrejas são chamadas de aquário. Tem até pastores que dizem, alguém andou pescando no aquário alheio. Entendesse? Tá roubando membro da minha igreja. Entendeu? Ela é colocada como um aquário. Se tu sair fora desse aquário, tu vai se bater e morrer. Tu é desviado. Então, tu só sobrevive dentro do aquário. E ali dentro do aquário é a comida que eu te der. Ela não deve te buscar em aquário alheio. É só a comida que eu te der. Então, quer dizer, tu estás sendo sustentado ali, e aquilo que é dado para ti, como tu não conhece e não tem conhecimento de outra coisa, aquilo é suficiente. Tu nem procura ler muita Bíblia, tu não vai procurar ter muito entendimento. Por quê? Porque aquela pessoa diga, não começa a buscar muita coisa aí, porque isso vai te dar uma confusão na cabeça, tu vai se desviar, tu vai se perder, tu vai para o inferno, infeliz. Entendeu? Então, é dessa forma. Essa é a prisão que é colocado. Mas eu vou dizer, essa prisão é ruim? Não é ruim. Mas quando a pessoa está na ignorância, isso não é ruim. Mas quando abre os olhos, a pessoa não suporta mais isso. Porque isso não faz mais sentido. Um peixe que é acostumado a nadar no mar, querer ficar dentro de um aquário. Não faz mais sentido, gente. Então, é isso que acontece. É isso que acontece quando se refere em igrejas. Igreja de 4 paredes. Quando eu falo igreja, é igreja de 4 paredes. Agora, quando é uma eclésia, uma reunião com nós, ou em qualquer lugar, isso sim é igreja, é orgânico, é pessoas, não material, né? Então, é outro caos. Mas quando a gente está falando disso aí, a gente está falando título. Tu é da Assembleia, tu é da INT, tu é da Deus da Amor, tu é daquele. É igreja, é compartimento. É nisso que eu estou falando. Isso te aprisiona. Tu é daqui, se tu ir lá para outra, tu estás perdido. Então, essa prisão aí psicológica, quando tu chega lá, tu estás lançando algo para libertar essa pessoa, não para libertar ela e levar para outra cadeia. Porque é justamente o que os evangélicos fazem. Eles vão lá dentro de uma sinagoga, tiram ele e botam numa outra sinagoga. Então, continua sempre a pessoa aprisionada, passando de tapume para tapume. Mas ela está sempre sendo alimentada pelos outros. E a pessoa tem esse compromisso. Ele diz assim, eu não vou viver sozinho. Eu tenho que ser alimentado por alguém. Ela acostumou a ser alimentada pelos outros. Ela não aprendeu a procurar o alimento. Então, o que nós estamos fazendo aqui é aprendendo a procurar o alimento. Não sendo tratado na boca, que é os que os religiosos fazem. Eles esperam sempre do outro. Mas nós não procuramos mais esperar dos outros. Então, nós somos o dito passarinho que foi tirado da gaiola. Amém, queridos? Isso tem que manter na árvore da vida, e ter calma e esperar tudo no seu tempo. Não deve atacar esses irmãos, derrubar a igreja. Para eles, naquele momento, é tudo que eles têm, a verdade que eles têm ali. Então, assim, tem que ser cauteloso nessa parte. Respeitar o irmão, o entendimento da pessoa. Até isso, porque amanhã, depois, a gente tem um outro entendimento e aquele passa a ser a nossa verdade. E aí vai ter aqueles que estão nessa situação aqui. E assim eu creio que é a nossa evolução, nosso crescimento. E então, a maioria das coisas ainda é ego do homem. Amém, irmã Zayara? Não, assim como a irmã Leide falou, assim, nós temos que ser totalmente contra qualquer tipo de violência. Então, o nosso objetivo não é violar credo religioso de ninguém, nada. Nosso objetivo é ensinar. Assim como o apóstolo Paulo ele era perseguido em vários lugares, mas ele nunca violou a crença de ninguém. Ele, toda a vida, ele ensinou, mas por causa do ensinamento dele, ele sofreu perseguição. Assim como Jesus. Jesus, ele nunca destruiu nada de ninguém, mas o objetivo dele era trazer a verdade para o povo. Então, o que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é justamente isso, mostrar que existe um mar aí fora. Não é só aquela pocinha d'água. Não é só aquela pocinha d'água que a pessoa está lá. Então, não é aquilo ali que Deus preparou para a tua salvação, tu tem que dar 10%
se tu não der 10%, tu vai para o inferno. Então, quer dizer, tu tens que dar 10%, tu tens que obedecer aquele líder, então é só aquela bolinha. Deus criou aquela bolha para tu ficar dentro daquela bolinha de ar. Não, existe todo. Deus deu o céu e a terra para toda a humanidade. Então, ele não deu um localzinho específico, escolheu uma pessoa específica para ser tutor da tua vida. Isso não existe. Agora, se a pessoa é conformada em viver sob tutela, amém, que viva até a morte sob tutela. Isso não vai impedir dela ser o que ela tem determinado sobre a vida dela. Isso não vai mudar em nada. Então, quer dizer que tem muitos pontos que a ignorância é melhor do que tu saber. Às vezes a ignorância vai te trazer mais conforto do que o conhecimento. Então, nem todos estão preparados para ter o conhecimento, porque o conhecimento vai te trazer constrangimento. É o que trouxe para mim, gente. Para mim, trouxe constrangimento, o entendimento. O entendimento me constrange todo dia. Porque antes eu era bajulado. Antes, no melhor lugar, eu canso de falar isso, o melhor lugar na minha vida era o local lá dentro da igreja. Nunca vivi tão bem como dentro da igreja, gente. Então, a ignorância era a melhor coisa. Agora, quando te abre os olhos, tu não suporta mais. Eu não suporto mais ouvir aquelas palavras. Eu não suporto mais ouvir aquele engano. Então, se eu estiver dentro de um local desse e eu abrir a boca para mostrar a verdade, eu vou criar uma confusão ali. Aí eu vou ter que fazer como Jesus fazia, tem que sair de fininho, senão ia ser apedrejado. É assim que acontece, gente. Então, o que acontece? Deixa que eles vivam a vida. Um dia, é que nem a pessoa se levantar quando a pessoa tem uma imagem, ou que tem uma crença num tal ciclano, do salvecano. Cada um tem a sua crença e acabou-se. Agora, um dia que saiu da ignorância, ela vai se sentir constrangida de continuar naquilo. Então, o saber te traz constrangimento. A ignorância te traz conforto. Então, é isso. Então, há uma mentalidade. Quer viver na ignorância? Tu vai viver no conforto, sendo manipulado por outras pessoas. Agora, tu quer sair do conforto, da zona de conforto, tu vai enfrentar espinhos. Tu vai ter que se virar sozinho. É isso. Quando tu é criança, tu é cabeça de conforto. Depois tu tem que andar, meu filho. É isso que acontece. Deixasse de ser criança, virasse homem maduro, agora caminha. É isso. Agora, o que tem dentro da igreja é só criança. Pessoas recebendo da boca a comida. Uma proteção espiritual. Vamos orar com um lencinho ungido, vai levar. Vamos ungir a tua cabeça. Vai passar no corredor dos milagres. Vem aqui receber a rosa ungida. Vem receber o pãozinho ungido. Vem participar da ceia do Senhor. Vamos receber o batismo. Vamos aceitar Jesus. Cara, tu estás só vivendo, ganhando tudo na boca. É isso, tu és criança. Então, quando a pessoa deixa de ser criança, ela não consegue mais viver como criança. É isso. Amém, querido? Então, irmãos, é muito boa a conversa. Se a gente presta atenção no que os irmãos estão dizendo aí, a gente aprende muita coisa. Eu gosto muito de ouvir os irmãos falarem, é muito bom. Cada um traz a sua colocação e é de crescimento, é de valia extraordinário isso aqui, tá, irmãos? Muito bom. Irmão Sérgio, o que eu percebi na minha trajetória é assim, ó, o sistema religioso, ele vai fazendo de tudo para que você se torne dependente totalmente dependente dele. É o aquário que o irmão Paulo fala. Porque o peixe do aquário, ele não tem nem condição de procurar o alimento dele. Se ninguém levar o alimentinho para ele lá, ele não vai comer. Entendeu? E é isso que a religião ela faz com as pessoas. Ela gera uma condição para que os seus participantes eles se tornam dependentes dela. E isso é um problema, irmão Sérgio. Isso é um problema, amados irmãos. Porque aí a pessoa não aprende a caminhar sozinha. Ela fica sempre na dependência dos outros. E o pior de tudo isso foi dito aqui. Eu estava prestando atenção na conversa dos irmãos. É que a pessoa ela não assume nenhuma responsabilidade, porque ela começa a entender que a responsabilidade é tudo dos outros, nunca é dela. Então, quando a gente está falando aqui, irmãos,
Deus está em você, você tem que agir, você tem que fazer. A pessoa fala, não, mas tem que esperar por um pastor, tem que esperar por alguém, porque ela foi ensinada assim, alguém tem que fazer por mim. Porque ela foi ensinada assim o tempo todo. Desde pequena, ela foi educada dessa forma. Então você começa a perceber, irmão, você da CCB há muito tempo, a irmã Viviane, não sei se o irmão Paulo passou pela CCB também, a Raquel, não sei também, mas eu passei lá e exatamente quando o irmão estava explicando a respeito daquilo que é como eu falo assim, a liturgia dos cultos da CCB, né? Eles criam um ambiente ali, irmão Sérgio, que vai colocando para as pessoas uma tal maneira de dependência daquilo ali, que é aquele sistema, que você pode ver que os irmãos da CCB, principalmente da CCB, eles entendem que a única igreja que é a verdadeira é a CCB, entendeu? Por quê? Porque eles foram doutrinados, a mente deles está embotadas para que eles entendam que a graça de Deus se revela só na CCB. Fora disso, quem não é da CCB, nem irmão deles são. São tudo primo, parente distante, mas irmão não são. Entendeu? Se você não for da CCB, você não consegue receber um auxílio deles, porque você não pertence à família deles. Quando você se liberta disso tudo, irmão Sérgio, quando você sai desse aquário, quando você é tirado desse aquário e cai para o mar, ou cai para o rio, se você não for atrás do seu alimento, ninguém vai trazer para você. Então, a libertação, ela exige um esforço da pessoa. Ela tem que viver a partir de agora, segundo aquilo que é o conjunto de regras daquilo que é fora da igreja. Não mais as regras da igreja. Então, assim, você começa a perceber o seguinte: antes eu não tinha responsabilidade alguma, eles me diziam, me ensinavam que eu não havia responsabilidade das coisas para mim. Agora agora eu preciso assumir toda a responsabilidade. E aí, como é que fica? Entendeu? Antes eles diziam que eu era obrigado, que eu era um ser que eu deveria ficar pregando para todo mundo. Agora você entende, olha, não é o que eu prego, mas é o que eu vivo. É o que eu sou. Não é o que eu estou falando. Entendeu? Ah, como que eu vou falar com a pessoa? Você não vai falar com a pessoa. Você vai ser diante daquela pessoa aquilo que você aprendeu que você deve ser. Não é o que você fala. A pessoa vai olhar para você e falar, você é diferente. Sem dizer uma só palavra, você é diferente. Eu percebo nas suas atitudes, eu percebo naquilo que você faz, eu percebo naquilo que você vive uma diferença. Então, não é uma pregação onde eu tenho que dizer para as pessoas como elas devem fazer. É uma pregação onde o espírito que eu assumi, tá? Que esse entendimento que eu assumi, o espírito que me envolveu, passa também a envolver outras pessoas. Então, por isso que é dito, quem convence não é o irmão Sérgio, não é o irmão Arlindo, não é a irmã Cileide, não é o irmão Paulo. O que convence é o espírito que está no irmão Paulo. Quando as pessoas olharem e ver o espírito do irmão Paulo revelando quem é o irmão Paulo em Deus, entendeu? O Espírito de Deus está sendo revelado nele, as pessoas dizem, poxa, tem uma coisa aqui que eu não conhecia, uma coisa que eu não vivia. Então, esse Espírito convence. Porque a gente fala assim, olha, o que é ter o Espírito de Deus? Ter o Espírito de Deus é falar em língua estranha, ficar pulando na igreja? Não. Ter o Espírito de Deus é você agir do jeito que Deus age. É isso que é ter o Espírito de Deus. Ter o Espírito de Deus. É você pensar igual Deus pensa. É você amar como Deus ama. É você tratar as pessoas como Deus trata. Isso é ter o Espírito de Deus. É você ser igual a Deus. Então, isso prega muito mais, isso envolve muito mais as pessoas do que eu ficar falando, tentando impor para elas o que elas devem fazer ou não. Porque se fosse o caso de eu tentar, de eu colocar para as pessoas o que elas devem fazer ou não, então você continuaria sendo o certo e o errado, irmãos. Então continuaria vivendo do certo e do errado. Entendeu? Mas como não é mais o certo e o errado, cada um tem o seu certo, cada um tem o seu errado, cada um tem o seu porquê, cada um tem a sua condição, cada um está na sua verdade, diante da sua igreja, da onde ela frequenta, igual os irmãos citaram aí, isso é básico, cada um tem a sua verdade. Hoje a sua verdade, Serginho, está aqui com a gente, mas no passado a sua verdade estava lá com eles, entendeu? E o que é a verdade? A verdade não é coisa, não é nada, a verdade não é nada. A verdade é uma pessoa. Ela é a verdade, entendeu?
Então, não são sistemas de coisas, não são regras. A verdade não são coisas. Isso tudo é algo que está no tempo, para o tempo e se termina e acabará no tempo. A verdade é eterna. Então, a verdade, ela não pode ser algo que eu tenho agora e que amanhã não tenho mais, entendeu? Então, isso não é a verdade. Isso é algo que é a verdade minha. Talvez aquilo que nós falamos aqui a respeito do ego propor para nós condições é o que talvez tenha nos tirado a paz, tenha nos tirado esse conforto de estarmos vivendo no Espírito de Deus, na vontade de Deus, por causa desse ego que tem fluído, tem falado, tem soprado e tem direcionado muitas pessoas. Então, quando a gente olha para a cruz de Cristo, é você vencer esse eu em favor de revelar aquilo que é o Espírito de Deus, a vontade de Deus. Boa aí, ouvindo os irmãos aí, cada um tem uma opinião, né? E a gente veja que quando a gente solta um animal, assim, que seja vamos usar uma comparação da natureza. Se a gente criou um animalzinho ali, né, dentro de um ambiente ali, dando a comidinha para eles, eu até teve aqui um marrequinho selvagem. A gente criou eles ali, tal, dando comidinha, tudo, né? E soltemos eles. E eles andaram para lá, para cá, voaram, fizeram toda aquela coisa, e o que aconteceu? Voltaram com fome, querendo comer de novo. Então, é o que acontece. Muitas pessoas, elas saem do local, do ambiente de conforto, elas dão uma volta para lá e para cá e acabam voltando de novo. Só que elas voltam e aí começam a se lembrar, poxa, mas tem todo um mundo lá fora, tem toda aquela, né? Poxa, eles falaram que eu ia sair, eu já ia morrer, já ia estar no inferno, já estava isso, aquilo. Aí ela começa a ver as outras pessoas com outros olhos, começa a ver que não é aquele bicho que pintaram para ela, tudo, né? Aí ela fica meio coração trocado. Ela fica ali naquele ambiente, aí tá comendo ainda aquela comidinha que é dado de novo, né? Mas logo ela voa de novo. Então é assim que acontece, irmão. Os irmãos vão vendo o que é a liberdade em Cristo, mas sente saudade daquela comida, sente saudade daquele conforto. Lá tu ganhava preparadinho no prato. E agora, de repente, tu tens que colher na natureza. Então, a natureza de Deus é tu colher, é tu semear, tu colher, tu fazer a tua parte. Mas na natureza religiosa, não. Na natureza religiosa, eles fazem por ti. E se tu fizer alguma coisa, tu vai ser muito bem recompensado. Tem algo preparado para cada sacrifício teu, para cada esforço teu. Tu faz uma oferta de tanto. Então, vai ser recebido tanto. Então, é isso. Então, aquilo ali te traz um conforto. Então, mas é assim, cada pessoa vai no tempo certo, é como a Sileide colocou ali, né? Se tu soltar, aí, tem muitos aí que acabam morrendo aí no meio da vala, sendo comido pelo tubarão. Então, tem o peixinho que vai aprendendo, vai andando, logo ele vira um peixe ágil aí nesse mar da vida aí, do entendimento. E nós, a cada dia, eu confesso que assim que né, eu entendi, eu ainda fiquei 1 ano e pouco na igreja, né, mas eu era afrontado sempre. Eu era afrontado lá com as pessoas, né? As pessoas, né, viam que eu tinha um entendimento diferente. Eu falava, né, quando eu tinha, né, ali eu trazia ali o entendimento, mas tentava manobrar, engolia o entendimento meu, eu tentava, né, deixar aí oculto, porque eu sabia que muitos irmãos não estavam preparados para ouvir, mas mesmo assim chegou um ponto que o líder se sentiu incomodado, disse, poxa vida, esse cara vai estragar, ele vai, com esse entendimento aí, ele vai fazer com que as pessoas comecem a sair. É o dito, né? O dito dentro do aprisco seguro, né? A pessoa começa a falar, mas assim, Deus é mais. E aí acaba trazendo esse desconforto. Um abraço aí a todos, já vou dar a minha consideração final. Eu sou o Paulo do canal Entenda Isso. Quem não for inscrito lá, né? A gente participa aí com o irmão Arlindo aí no canal Tua Graça Me Basta. Tem a irmã Sileide Favoreto aí, que tem o canal Júbilo, né? Tem os irmãos, o outro irmão não tem canal ainda, né? Mas assim, gente, a gente sempre se reúne aí aí com o irmão Arlindo, tem aí
A sexta tem aos domingos, né, às 9 horas da manhã, e na segunda-feira. Então, você é convidado aí também, você que não participa ainda, que faz parte de algum grupo aí que é compartilhado o link, pode estar participando aí. Abraço! Bom final de semana a todos! Obrigada. Muito obrigado, irmão Paulo. Valeu. Serve para vocês também. Um bom final de semana. Então, eu quero agradecer cada pessoa que tem participado com a gente aqui nos estudos, aqui no Skype. Agradecer também as pessoas que têm assistido os vídeos, têm gostado dos vídeos, têm compartilhado os vídeos. E nós somos uma família. Estamos aqui aprendendo, crescendo, discutindo, falando. Muitas vezes há uma discordância, outras vezes uma concordância, mas em tudo isso, o nosso objetivo é sempre estar ajudando os irmãos e glorificando o nome do Senhor Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós trabalhamos em função de ajudar as pessoas a chegarem a um entendimento, tá, irmãos? Então, são todos bem-vindos. Você que não tem sua inscrição ainda no canal, se inscreva no canal, clique no sininho para que você possa receber os vídeos novos, compartilhe os vídeos e vá no canal dos irmãos também, se inscrevam lá e juntos nessa grande família nós vamos divulgando e falando do amor de Deus. Ficam todos com Deus e até a próxima, domingo às 9 horas, se Deus assim permitir. Graça e paz a todos.